Paz de Cristo, bom dia, glória a Deus. Que bênção estarmos aqui na presença de Deus na última EBD de 2023. Nós somos privilegiados por estarmos aqui na casa de Deus. E eu quero pedir para você abrir sua revista. Nós vamos fazer uma questão especial, porque nós temos no dia da ceia, nós não temos a nossa EBD. E justamente nestes dias tem 3 lições que ficam, às vezes durante o trimestre, passam despercebido. E eu escolhi uma delas, que eu acho que é um tema importante, um tema relevante, mas ao mesmo tempo complexo. Lição 10, que fala sobre o divórcio e a quebra de uma aliança. Você que tem a revista, pode abrir e nós vamos iniciar falando sobre o divórcio e a quebra de uma aliança. Bom, como você viu, esse trimestre foi um trimestre muito abençoado, falando sobre a restauração, restaurando a visão familiar. E falando em questão de divórcio, nós vamos abordar aqui alguns temas que visam justamente reforçar temas da primeira lição, que era do casamento. Porque a ideia é que não haja o divórcio, né? Então, nós vamos entrar aqui na primeira lição, texto bíblico que tem na sua revista, que eu quero fazer a leitura com você, está em Mateus 19, versículos 1 a 11. Está escrito assim na palavra de Deus: E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judeia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes e os curou ali. Então, chegaram ao pé dele fariseus tentando-o e dizendo-lhe: É lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão 2 numa só carne. Assim, não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: Então, por que mandou Moisés dar-lhes carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes Moisés: Por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: Se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: Nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Bom, esse é o texto base deste estudo desta manhã, o texto de Mateus 19. E eu quero que vocês leiam comigo o texto áureo da nossa lição. Olha o texto áureo, todos juntos, 1, 2, 3. Assim não são mais 2, mas uma só. Portanto, não separe o homem. Essa é a sentença que o Senhor Jesus disse. Essa é a recomendação de Jesus. Ele diz assim: olha, vamos voltar ao original, ao princípio. Como foi no princípio? Apesar de nós estarmos no século 21, Jesus ele retornou ao princípio. Quando a gente fala sobre restaurar a visão familiar, qual é o projeto de Deus? Qual é o ideal de Deus? E por isso, nós vamos entrar aqui na nossa lição abordando 3 objetivos que nós temos hoje, nesta manhã. O primeiro deles é conhecer o posicionamento bíblico a respeito do divórcio. O que a Bíblia ensina? Esse é o primeiro ponto que nós vamos abordar. Segundo, analisar as causas do divórcio e a maneira como o tema é tratado nos dias de hoje e quais são os males decorrentes do divórcio. É o segundo tópico. O terceiro é crer que Deus pode transformar água em vinho. Isto é, Ele também pode restaurar um casamento. Então, aqui são 3 objetivos que nós temos. Antes de continuar, deixa eu passar para você essa questão aqui, ó. O nosso pastor Silas Malafaia, alguns anos atrás, se não me falha a memória, no ano 2019, ele ministrou uma aula
exatamente sobre esse tema, sobre o divórcio. E aí, se você tem o QR Code, está no YouTube disponível, a questão do divórcio. O nosso pastor passou esse tema, que é um tema super relevante, ele gravou e tem toda a explicação de como nós interpretamos e de como nós entendemos o divórcio de acordo com a Bíblia. Então, palavras do nosso pastor, para você entender como que a ADVEC se posiciona em relação a esse assunto, é muito importante você assistir esse vídeo. Então, está disponível, acho que foi em 2019 que ele gravou, então você pode ir lá revisar o que o nosso pastor disse. Então, assista a questão do divórcio. Eu vou fazer um resumo desse tema, né, muito baseado naquilo que o pastor já disse nesse vídeo, mas para você que veio, glória a Deus, porque você está aqui, eu vou fazer um resumo daquilo que o nosso pastor já disse, tá bom? Não vou falar nada super novo, vou inventar um negócio, não vou inventar a roda, a gente não inventa a roda, a gente diz o que está na palavra de Deus. Então, vamos lá. Agora, o que a gente vai fazer? Deixa eu aproveitar, no final da aula, você pode baixar esses slides. Eu vou colocar um outro QR Code, você pode baixar o slide. Se você não conseguiu capturar aqui o vídeo do pastor agora, você baixa o slide no final da aula, aí você vai conseguir assistir. Ou pesquisa lá, a questão do divórcio. Bom, a primeira pergunta é o seguinte, que a gente vai buscar responder nessa lição. O que a Bíblia ensina sobre o divórcio? É a primeira questão. Nós vamos buscar o entendimento do que a Bíblia diz. Segundo, como a igreja deve tratar esse tema? É um tema complexo. Cada caso é um caso. Não dá para a gente generalizar. Eu vou tratar tudo igual. Cada caso é um caso. Como a Bíblia interpreta, como cada família, cada situação acontece, vai ser tratado adequadamente pelos pastores da igreja. Então, você tem como que a igreja trata isso. Bom, o que mais? Quais são as causas do divórcio? O que leva ao divórcio? Quais são os principais motivos que levam a um divórcio? E também vamos falar sobre essa pergunta: é possível ter um casamento restaurado? Será que é possível, depois de ter quebrado, depois de estar em cacos, em pedaços, será que é possível ter uma restauração? Então aqui também é algo que a gente vai abordar. Bom, o tópico 1 da sua lição, ele vai focar agora no que a Bíblia diz sobre o divórcio. Então, o divórcio e as escrituras. A gente vai dar um zoom aqui especificamente no texto. Aqui é o texto de Mateus 5. Mas vamos entrar em cada texto especificamente para falar o que a Bíblia está dizendo sobre o divórcio. O que a Bíblia ensina sobre esse tema? Bom, lá em Mateus 5, no Sermão do Monte, é a primeira vez quando Jesus não foi questionado sobre o tema. Jesus está dando o seu sermão, a ética do reino, ele está falando sobre como deveriam seus discípulos agirem, e ele usa ali 6 antíteses. Ele fala assim: ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Jesus traz sempre: ouvistes o que os antigos disseram, ou o que alguém disse, ou que algum rabino ensinou, mas eu vos digo algo. Jesus aqui, ele usou 6 antíteses. Uma delas, quando ele estava tratando a questão do adultério, ele tocou nesse ponto. Ele disse assim, é o que está escrito aqui em Mateus 5, 31 e 32. Ele disse o seguinte: também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher, deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo, ou vos digo, quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Jesus estava tratando o tema do adultério e tocou nesse ponto. Falou assim, olha, Jesus deu uma cláusula de exceção. Jesus está colocando aqui qual é a cláusula de exceção. Então, a gente vai seguir aqui um pouquinho, e daqui a pouco eu comento um pouquinho cada um desses versículos. Bom, existe aí também na revista, acredito que na do professor, é um trecho que está escrito o seguinte, segundo o doutor Walter Elwell, um acadêmico teólogo evangélico, o termo divórcio em hebraico relaciona-se à amputação de algo. O sentido é de cortar árvores, decapitar, cortar o que foi no princípio uma união viva. Isso revela a seriedade do tema. Cortar algo vivo. O relacionamento não é algo estático.
O relacionamento não é algo morto, não é algo mecânico. Relacionamento é algo vivo. São duas pessoas que tomam a decisão de unir-se. E quando você fala, vamos cortar, vamos divorciar, é um corte. E como que esse corte vai se processar? Como isso vai reagir? Como vai acontecer isso? Bom, a gente vai entrar um pouquinho aqui em cada um desses temas. Bom, o significado comum da palavra divórcio, trazendo para o português, deixando um pouquinho o hebraico de lado, ele vai trazer qual sentido? O sentido de uma separação, de uma quebra de um vínculo legal, do casamento civil, e aí ele rompe o laço matrimonial. Ao romper o laço matrimonial, a pessoa automaticamente, de acordo com a lei, com a nossa lei, ela ganha o direito de poder casar-se com outra pessoa. A nossa lei não permite a poligamia, então uma pessoa só pode casar-se com uma pessoa. Então, para poder casar com outra, o que tem que acontecer? Tem que acontecer o divórcio. Senão você não pode casar com outra pessoa. Isso é o que a lei, ela diz. Bom, aí a gente vai começar a entrar um pouquinho, porque o tópico 1.1 da nossa lição vai falar o seguinte, olha, como que Moisés tratou esse tema lá no deserto? Como que Moisés tratou esse tema quando ele estava escrevendo as leis? Quando o povo saiu do Egito, está em direção à terra prometida, quais foram as circunstâncias que Moisés enfrentou? Bom, Moisés enfrentou diversas situações. E aí a gente vai começar agora a abordar o que Moisés falou sobre esse tema. Como que Moisés estava tratando? Bom, vamos para o texto. Deuteronômio 24:1. Se um homem se casar e a esposa não for do seu agrado, porque descobriu alguma coisa vergonhosa da parte dela, ele escreverá um certificado de divórcio e o dará a ela, mandando-a embora de sua casa. Depois de partir, ela poderá casar-se com outro homem. Quando você lê o texto de Deuteronômio, Moisés, ao permitir emitir-se uma carta, um certificado de divórcio, sendo entregue à mão de uma mulher, ele dava automaticamente para ela o direito de casar-se de novo. Essa era a ideia do que aconteceu lá. Bom, Jesus vai explicar por que Moisés permitiu isso aqui. Por que Moisés escreveu isso? Bom, mas aí tem uma parte que a gente pula ela, mas deixa eu passar ela também. Está na sequência, os versículos 3 e 4. E se este, o segundo marido, também a rejeitar, e escrever um certificado de divórcio, e o der a ela, mandando-a embora de sua casa, ou até mesmo se ele morrer, o primeiro homem que a mandou embora, não poderá casar-se de novo com ela, pois ela foi contaminada. Isso seria detestável para o Senhor. Não tragam culpa sobre a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá como herança. A gente quase nunca fala desse tema. Uma vez que foi divorciado, foi embora, casou com o segundo, se divorciar do segundo, quiser voltar com o primeiro, que rolo, né? Mas, que rolo é esse? Mas se quiser voltar com o primeiro, de acordo com a lei de Moisés, não podia. A gente não comenta isso, mas é o que está escrito. Moisés deu essa lei. Quando ele estava escrevendo, ele disse assim, ó, olha, a mulher separou do primeiro marido, casou com o segundo, ou se ele morreu o segundo, ou se aconteceu dele também divorciar dela a segunda vez, se ela tentar voltar com o primeiro, também está errado. Gente, é complicado, por isso que eu falo, cada caso é um caso, mas está escrito na lei. E por que Moisés fez isso? Bom, aí que está a questão. Jesus explicou por quê. Ele diz assim, por causa da dureza do vosso coração. Mas deixa eu voltar um pouquinho aqui no primeiro versículo. Se alguma coisa não for do agrado do homem, ele pode mandar a carta de divórcio. Quer dizer que se ela não souber cozinhar, manda embora. Não, não é isso que está escrito no texto. Olha o que está escrito no texto. Se não for do agrado e, olha lá, se descobrir uma coisa vergonhosa da parte dela. Essa palavra vergonhosa, eu sei que vai ter muita gente tentando, em outras versões diz indecente. E essa palavra indecente ou vergonhosa, ela vem da palavra nudez. Ela vem de algo na conotação sexual. Ela não é uma questão de conotação simplesmente a comida eu não gostei, ou não gostei do vestido, eu não gostei, sei lá, que ela ronca. Não tem nada a ver com isso. A questão aqui está relacionada pelo texto, pela palavra que está aqui no texto, a uma questão
física, a uma questão sexual. Aliás, para ser mais preciso, é uma questão de órgãos genitais. Para ser bem direto é o que está escrito no texto. Se você buscar a palavra coisa indecente, ela tem relação com uma questão física, alguma questão relacionada, e que muitos teólogos vão interpretar isso como sendo questões de ordem sexual. Bom, aí ele poderia dar a carta de divórcio para essa mulher, por causa da dureza do coração. Jesus explicou isso, porque os homens, tendo corações duros, não querendo perdoar, mandariam embora a sua esposa. Bom, esse é um ponto. E aí nesse ponto, que ele toca nesse assunto, ele está falando que, por causa da dureza, ele manda ela embora. Ele emite um certificado. Uma coisa importante para você saber: o divórcio ele era permitido na lei de Moisés, tolerado. Interprete esta questão. Permissão, tolerância, não significa mandamento. Não era um mandamento da lei, o homem tem que fazer. Era uma diretriz. Quando ele escrevia a carta de divórcio, outro ponto, essa carta era entregue na mão de quem? Da mulher. Por quê? O homem trabalhava, o homem tinha as suas questões, era uma sociedade essencialmente onde o homem tinha as questões públicas, externas, trabalhava, e a mulher não, ela dependia de alguém. Ou ela era sustentada pelos pais, ou ela era sustentada pelo marido. Quando ela se tornava viúva, os filhos, a família buscava sustentar a viúva. Agora, quando acontecia uma questão de divórcio, ao ter a carta de divórcio, era um certificado de que nada lhe desabonava, vamos dizer assim. Com aquela carta, o marido não podia acusá-la de adultério. Com aquela carta, o marido não podia falar mal da esposa. Ele deu a carta de divórcio, ele assinou a carta, entregou na mão dela. Ela está livre para casar com quem ela quiser. Para preservar a vida da mulher, a questão social da mulher, Moisés permitiu dar-lhe carta de divórcio. Não era em favor do homem, era em favor da mulher. Então, como ele é um legislador, lembre-se, Moisés, na lei de Deus, ela não era só a Bíblia, ela não era só a questão, como se diz, religiosa, ela também era a lei civil da nação. Ele está escrevendo uma lei que vai servir de lei civil. Ele trata das questões espirituais e também das questões internas, públicas, cíveis. Bom, aí ele tem uma outra questão. Com essa carta a mulher poderia casar-se com outro, e aí ela se livraria daquela estigma, daquela rejeição social. Ela ganhava o direito de poder se reintegrar à sociedade, casando-se de novo. Bom, só que aí o que acontece? Ela não poderia retornar ao primeiro marido. Essa era a lei de Moisés. Uma vez dada a carta, deu a carta, entrega para ela, ela fica livre para casar. Jesus vai desenvolver isso agora. A gente vai entrar no tópico onde que Jesus ensina sobre o tema. Mas a princípio foi isso que Moisés disse. Resumindo, o que Moisés escreveu na lei, que ele pôs na lei, foi exatamente nesse aspecto. Bom, tem uma outra questão que Moisés coloca, onde os sacerdotes, parece que é brincadeira, mas não é não. Hoje em dia a gente vive uma banalização do divórcio, mas um sacerdote, um levita, não podia casar com uma mulher divorciada. Ele só podia casar com uma mulher que fosse virgem. Então você entenda e interprete como você quiser, mas era uma seriedade dizer o seguinte: olha, espera aí, que negócio é esse? O sacerdote tem que ser exemplo. O sacerdote tem que ser alguém que o povo olha, ele está na presença de Deus constantemente. Como é que é isso? Será que hoje está banalizado? Tem pastores divorciando, tem gente divorciando para todo lado aí. Está certo isso? Como é que um pastor que vai fazer casamento, abençoar um casamento, ele está divorciado? É contrassenso. Como é que ele vai abençoar uma união se ele não corresponde à união? Então me desculpem, eu tenho que ser direto, sincero, rápido, corte rápido, mas não tem como. Infelizmente, convivemos com essa situação. Há casos e casos, ok? Há casos e casos. Existe exceção? Existe. O divórcio pode acontecer? Até pode. Deveria? Não deveria, mas até pode. Mas vamos lá, vamos falar o que Jesus ensinou. O que Jesus disse? Bom, ninguém ignorou que o divórcio existe, ok? Jesus tratou o tema.
Então, como que Jesus tratou esse tema? Como que Jesus entrou nesse tópico? Como que Jesus abordou essa situação? A primeira, que a gente já leu, foi no Sermão do Monte. Ele já começa dizendo que para ele a cláusula de exceção, ele diz assim, olha, apesar de Moisés, apesar de outros religiosos terem dado a permissão do divórcio, eu, porém, lhes digo. Ele colocou um porém, ele colocou um mas. A recomendação de Jesus é a seguinte: Moisés pode ter sido o Moisés, o cara. Só que, quem é Jesus? Se eu fosse você, vamos lá, você escolheria Moisés ou Jesus? O Filho de Deus? Entre Moisés ou Jesus? Quem está falando aqui? É Jesus. Eu acho que a palavra de Jesus tem mais valor para nós do que a palavra de Moisés. Apesar de a palavra de Moisés ter sido inspirada por Deus, e ele tratou o tema como precisava ser tratado. Agora, Jesus está dizendo, eu, porém, lhes digo, quem repudiar, exceto em caso de relações sexuais, a expõe. Ele coloca a mulher numa condição ruim. E vocês vão perceber que sempre na Bíblia, tem só uma exceçãozinha básica aqui. O divórcio parte do homem dando a carta de divórcio para a mulher, certo? O homem dá a carta e manda a mulher embora. Porque na sociedade judaica era assim que funcionava. E se a mulher quisesse dar a carta para o homem? Vaza. E aí? Se a mulher quisesse falar para ele, tchau. Só Marcos, capítulo 10, ele cogita a possibilidade, que Marcos está escrevendo aos romanos. Na sociedade romana, a mulher podia pedir o divórcio. Na sociedade judaica, geralmente a mulher não pedia o divórcio, ela continuava casada. Ok? Então, só para vocês entenderem que apenas uma exceção, que é Marcos, ao escrever, ele dá a possibilidade, pensando na cultura greco-romana, onde a mulher poderia pedir, mas biblicamente falando, essa condição partia sempre do homem. Bom, agora, Jesus, no Mateus 19, ele foi colocado, entre aspas, contra a parede. Chegaram os fariseus. Alguns fariseus apareceram, tentaram apanhar Jesus numa armadilha. Jogaram uma casca de banana para Jesus. Sempre tem alguém querendo jogar a casca de banana. Jogaram uma casca de banana para Jesus, dizendo, olha só, deve-se permitir que um homem se divorcie de sua mulher por qualquer motivo? Olha a pergunta capciosa. Por qualquer razão? Por qualquer motivo? Qualquer coisinha pode mandar ela embora? Porque tinha uma discussão teológica ali. E aí eu vou mostrar para vocês que tinha duas escolas. Apesar de você falar assim, fariseu é tudo farinha do mesmo saco, traduzindo, tinha uma discussão entre eles. Tinha dois rabinos importantes entre os fariseus, não é nem entre saduceu, não é nem entre herodiano, não. Entre os próprios fariseus havia uma divisão. Os mais radicais e os mais liberais. E dentre essa divisão, a escola de Shammai e a escola de Hillel. Dentro dessas duas escolas, os fariseus de Shammai falavam, não pode mandar por qualquer motivo. Os de Shammai eram mais rígidos, mais conservadores. Já os de Hillel falavam, se a comida queimar, manda embora. Se você não gostar de qualquer coisa, manda embora. Qualquer motivo era motivo de dar uma carta de divórcio. Então, os mais liberais defendiam, e o que o pessoal fazia? Virou uma banalização do casamento. Os fariseus, sendo fariseus, tinham o hábito, e aí começaram a divorciar-se por qualquer motivo. E aí qualquer razão era motivo para se gerar um divórcio. E não é muito diferente dos dias atuais. Porque hoje, muitas vezes, o assunto está sendo banalizado. Qualquer motivo está se tornando motivo para que as pessoas... Não precisa ter uma razão. Antigamente, o doutor Luciano está aí, né? O pessoal precisava fazer uma separação primeiro, esperar um tempo, para depois de um tempo a pessoa rever, pensar, avaliar, se realmente vai entrar com o processo do divórcio. Então, se demorava mais para acontecer um divórcio. Hoje,
Se você não tem tantas burocracias ou tantas questões envolvidas, você entra lá no sistema, faz a solicitação e logo o divórcio sai quase que instantâneo. Se tornou fácil o divórcio. E antes você tinha que, entre aspas, dizer ali para aquele conciliador, para alguém, o motivo, tentar pelo menos ter um argumento que lhe favorecesse na questão do divórcio. Hoje não precisa nem de muito argumento. Vai lá e divorcia e acabou. Agora, Jesus foi colocado contra a parede, e aí Jesus pega e fala assim, vou explicar para vocês como que é a situação. Vamos voltar ao princípio bíblico. Moisés permitiu, ok. Só que Moisés, que permitiu, ele também escreveu Gênesis. E antes dele escrever Deuteronômio 24, vamos voltar ao que foi feito em Gênesis capítulo 2. E aí, quando chega em Gênesis 2, ele apresenta o ideal de Deus. O ideal de Deus para o casamento, eu comentei rapidamente desse tópico na aula 1, então vou passar mais rapidamente hoje. Então, o que acontece? O casamento tem 4 pilares. O primeiro deles é que ele é heterossexual. Então, deixa eu aproveitar para vocês. Menino veste azul, glória a Deus. Menina veste rosa. São 2. Casamento é heterossexual. Ok? Então, numa explicação clara, é macho e fêmea. Ok? Daqui a pouco a gente vai fazer um experimento aqui. Ok? Bem, então, primeiro tópico é que ele é heterossexual. Segundo, ele é monogâmico. Então, primeiro heterossexual, segundo monogâmico. Ou seja, ele não permite 2 parceiros, 3 parceiros, 4 parceiros. É um homem e uma mulher. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher. Não é as suas mulheres, é a sua, é uma mulher, ok? Depois, ele é monossomático. E os 2 se tornam uma só carne, ok? E depois, a gente vai entrar no ponto que ele é indissolúvel. Então, passando rapidamente, ele é macho e fêmea. Se você ler o que está escrito em Levítico, nenhum homem deverá ter relações sexuais com outro homem, como se fosse mulher. Isso é repugnante. Em outras versões vai dizer que isso é abominação. Para você entender um grau de valoração, deixa eu te dizer. 6 coisas o Senhor aborrece. A 7ª, a sua alma abomina. Quando você vai lá em Provérbios, olhando numa escala de valor, coisas que o Senhor aborrece. Ele aborrece, ele não gosta. Mas tem uma que ele abomina. Aquele que levanta falso testemunho contra o irmão e tal. Então, quando você olhar a Bíblia dizendo que algo é uma abominação, é algo que Deus realmente não aceita. Então Deus disse que é macho e fêmea. Bom, ele disse que é monogâmico. Deixar o homem, pai e mãe, unir-se à sua mulher. Então, não tem diferença, é monogâmico. E a monogamia na Bíblia, apesar de ter casos de poligamia por permissão, não por direção divina, ela é ensinada por precedência. Ou seja, qual é o princípio? Precedência. Gênesis 2:24. Homem e mulher, um casal, apenas. Monogamia é ensinada pela lei. Lá em Êxodo 20, versículo 17, fala para não adulterar. Você tem que ter um casamento só. Qualquer coisa fora disso é adultério. Adultério é algo não permitido por Deus. E ela é ensinada pelo exemplo errado. Deus falou para Salomão e para muitos reis não multiplicar mulheres, não se casar com um monte. O rei, no seu direito de rei, se achava fazendo alianças, foi casando com um monte de gente. E o que aconteceu com Salomão? Seu coração foi corrompido com tanta aliança que ele fez com mulheres estranhas de diversas nações. Elas traziam suas culturas, os seus deuses, e aí você tem uma derrocada. E aí a gente tem a questão do casamento ser monossomático. E aqui eu quero fazer uma experiência. Elias vai me ajudar aqui. São 2 experiências na verdade. Como eu falei que tem homem veste azul e mulher veste rosa, e eles estão separados, não casaram ainda, certo? E aqui o Elias trouxe, está me ajudando, ó. Vamos dizer que esse aqui é o homem. Vamos dizer que esta daqui é a mulher.
Bom, mas agora não serão mais dois. Né, Elias? Segura um desses aqui, por favor. Não serão mais dois, mas uma só carne. Aí o pastor Elias vai fazer aqui o casamento. E a gente vai tentar fazer um negócio aqui, vamos lá. Gente, vamos ver se vai caber, né? Não pode sobrar. Uau! Antes era azul e amarelo. Agora não são mais dois, mas uma só carne, que não é mais igual, gente. Depois que você casou, não é mais a mesma coisa. Você não é mais solteiro. Casou, está casado, meu irmão. Você agora está verde. Você mudou. Nem ela é a mesma, nem você é o mesmo. Vocês mudaram, ok? Vocês agora são uma só carne. Você vai perceber que sua esposa começa a se parecer com você e você começa a se parecer com ela. Vai ter coisas que um vai assimilar do outro. E aí as famílias vão interagindo. Muito obrigado, Elias. Agora Elias vai me ajudar com a segunda experiência. A segunda experiência, vamos usar: o menino veste azul, a menina veste rosa, mas sem fazer aqui muita. Vamos usar aqui o amor, a cola do amor, e vamos unir estas pessoas aqui, né? Vamos unir pelos laços, né, do amor e tal, do casamento. Meu Jesus, aí. Então agora não são mais dois, mais uma só carne. Muito bem. Mais para frente, mais para o final, a gente tenta fazer o divórcio para ver o que acontece, tá bom? Muito obrigado, Elias. Deus abençoe. Acho que vocês entenderam um pouquinho da ideia, né? Mas mais para frente, aqui, ó, não são mais dois. Agora é uma só carne, ok? Continua aqui e a gente vai seguir a lição. Muito bem. Então, casamento é monossomático, por quê? Com a relação sexual, o casamento foi consumado. O casamento sendo consumado, agora não são mais dois, mas uma só carne. Muito bem. Aí você tem o seguinte: o sexo antes do casamento é fornicação, é pecado. O sexo fora do casamento é adultério. Os dois são pecados. Agora, o sexo no casamento é bênção, é ordenança. Tem que fazer sexo no casamento, irmão. Está escrito lá em Coríntios 7:5. Se você tem um propósito de oração, para se dedicar à oração, que seja por pouco tempo, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência, ou pela vossa falta de controle. Então no casamento é mandamento. Então, você olha o que está escrito em Hebreus 13:4. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Deus não aceita o pecado. E a gente diz que o casamento ele é indissolúvel, falando que, na perspectiva de Jesus, ele disse assim, ó: portanto, o que é portanto? É uma conclusão. Você tem uma conclusão de Jesus. Depois que ele explicou, depois que ele falou, depois que ele foi no início, depois que ele concluiu, ele fala assim: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Jesus traz a conclusão. Ele foi feito e o casamento é para toda a vida. Por isso que o pastor geralmente diz: até que a morte o pastor, o padre, né, os religiosos, quando fazem casamento, costumam usar essa expressão. Porque o casamento foi construído, foi pensado, como Deus disse, para ser para toda a vida. Bom, mas existem as causas primárias para o divórcio. E aí a gente entra aqui nas duas principais causas. A primeira causa primária é a dureza de coração. E quando fala-se dureza de coração, interprete-se falta de perdão. Interprete-se que você não tem condições de conviver. Você não tem condições de perdoar aquela pessoa. Todos são falhos, mas aí precisa haver a cumplicidade, o perdão. O segundo ponto é a infidelidade, a prostituição, as relações sexuais ilícitas. E aí isso também são as causas primárias. E aí eu quero falar para você que o perdão, sempre a gente vai recomendar o perdão. A gente nunca vai recomendar a pessoa largar. Raramente você vai ouvir um conselho de um pastor dizendo: larga mesmo, deixa esse traste para lá. Não, ninguém vai falar isso. Então veja só, geralmente o conselho
pastoral é para que haja o perdão. Ah, mas houve infidelidade, ele me traiu, ela me traiu. O pastor vai aconselhar você a perdoar. Existe a cláusula de exceção permitindo o divórcio? Existe. Mas qual é a recomendação? Perdoa, ora. Agora, o perdão, ele tem 4 esferas para a gente abordar. Primeira é a espiritual. A esfera espiritual, o perdão nos ajuda, melhora o nosso relacionamento com Deus. Então, primeiramente, o perdão te traz paz com Deus. O segundo ponto é que ele melhora a questão mental. Na questão mental, você vai evitar ter depressão, desenvolver a questão do infarto, ficar nervoso e aquela questão mental, para você ter a sua mente tranquila, limpa. O perdão te libera, te traz paz. A questão física, o perdão vai te trazer ânimo, vai te trazer satisfação, uma melhor vida, porque existem as doenças psicossomáticas. O que é isso? Uma doença que afeta aqui no teu coração, na tua alma, nos teus sentimentos, que vão refletir no seu corpo. Ou seja, por causa de um problema psicológico, você desenvolve doenças corporais. Então, na verdade, você tem que tratar também, vai ter a questão física tratada. E ele também tem a dimensão relacional social. Ou seja, você vai se relacionar melhor socialmente entre as pessoas. Então o perdão te dá condições de alcançar essas 4 esferas. A gente sempre diz, não perca a oportunidade de desfrutar os benefícios do perdão. Não é que você está perdendo, não. O perdão, você está ganhando. Parece que perdão vem de perder. Não, mas não vem de perder. Quem perdoa está ganhando. Porque Jesus falou que quem ganhar a sua vida está perdendo, mas quem perdê-la por amor dele está ganhando. Então é o inverso, o reino de Deus é uma pirâmide invertida, os valores são diferenciados. Então olha só, e Deus incentivou o perdão. Olha o que ele disse para Oséias. Há vários textos, Isaías, Jeremias, e agora eu quero trazer o de Oséias para ser mais sucinto, mas olha só o que ele diz: o Senhor me disse, vá, trate novamente com amor a sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar deles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Apesar de Israel ter me traído, Deus está falando assim, eu os perdoo. Apesar da nação de Israel sempre estar me traindo com outros deuses, Deus compara a relação dele com o seu povo de intimidade como traição, como adultério. Ele fala assim, Oséias, perdoa a tua mulher, a tua esposa. Perdoe. Aqui, eu não vou entrar no texto, mas Gomer, ela pecou, abandonou a família, se prostituiu, se tornou escrava. Deus instruiu Oséias a perdoar. Ela comprou a mulher de volta no mercado de escravos, sendo vendida no mercado. E não comprou para tratar ela como escrava. E não comprou para tratá-la como empregada. Deus falou assim, compra ela de volta e coloca ela na posição de tua esposa, de tua mulher, mãe dos teus filhos. Traz ela de volta. É fácil fazer isso aqui? Para qualquer homem, para qualquer mulher pensar numa traição e falar assim, é fácil perdoar? Lógico que não. Ninguém está falando aqui que é fácil perdoar. Mas a recomendação de Deus é qual? Perdoe. Essa é a recomendação bíblica. E aí a gente vai ver o que Paulo falou sobre o divórcio. Porque afinal de contas, Jesus falou sobre uma parte, Moisés tratou uma questão, e Paulo, ao ser questionado pela igreja de Corinto, ele teve que tratar do assunto. Apesar de não fosse o objetivo principal de Paulo tratar sobre o divórcio, ele foi questionado sobre o tema e ele precisou tratar. Então ele deu aqui uma outra instrução importante, vamos dizer assim, um complemento que a gente precisa observar. Bom, o que foi que Paulo disse? Para começar, ele disse o seguinte, a irmã está na igreja, 1 Coríntios 7. A irmã aceita Jesus, vem para a igreja. Aí o marido não é crente. Aí Paulo fala assim, se ele consente, se o descrente consente em habitar com você, não o deixe, não o abandone, continue vivendo. Porque a mulher
santa vai santificar o seu marido, seus filhos. Ela, com o seu comportamento, com a sua vida, ela vai ganhar um marido sem palavras. Pedro usa essa expressão. A mulher tem condição de ganhar um marido para Jesus. Agora, ele diz assim: se ele consente em viver com ela, não a deixe, continue vivendo, não abandone. Isso vale tanto para o homem quanto para a mulher, ok? Está no texto lá. Bom, agora, se o descrente quiser se apartar, aí vamos para o texto. É esse texto aqui, ó. Mas, se o descrente, o não crente, quiser separar-se, que separe. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus os chamou, vocês, para viverem em paz. Então a recomendação de Paulo é o seguinte: se está tudo certo, um crente, outro descrente, e os dois conseguem conviver tranquilamente. Agora veja só, ele não está falando para a irmã crente pegar a mochila e ir embora. Não aguento mais esse traste, esse miserável, não sei o quê. Não, peraí, presta atenção. A opção do crente largar não existe. É se o não crente largar. O crente não larga. O crente não faz isso. O crente é diferente. O crente age de forma diferente. Então olha só, a possibilidade, não se abriu possibilidade para o crente, e sim para o que não é crente. Porque se o que não é crente não entende a palavra, não entende as coisas de Deus, ele quer ir embora e vai embora, o problema é dele. Ele rompeu o laço do casamento. Ele foi embora. Ele tomou a decisão de não conviver. E entre Jesus e o marido, e agora? O que Jesus falou? Quem não me amar mais do que pai, mãe, filho, não é digno. Não pode ser meu discípulo. Deus está acima de tudo. A gente vai preservar o casamento, a gente vai lutar para preservar o casamento, mas se a opção for ou Jesus ou eu, qual a opção da irmã e do irmão? Jesus. Se tiver que escolher entre Jesus e o teu marido, infelizmente, a opção é essa, é Jesus. Só que não é você que vai deixar ele ou ela. Se ele quiser ir embora, que vá. O problema é dele. É isso que está escrito no texto. Não é opção sua. Então, aí a gente vai para alguns pontos fundamentais. Então, Paulo entrou nessa seara, tocou nesse ponto. Abrindo, então, pontos fundamentais que a gente vai agora resumir. Moisés, Jesus e Paulo. Qual que é o resumo desses três? Como é que a gente pode interpretar o resumo? Primeiro, o divórcio nunca é ordenado. Ele não é mandamento. Casamento é mandamento, é ordenança. Lembra que nós temos duas ordenanças na igreja? O casamento e a ceia. É ordenança, é mandamento. Casa, aleluia, glória. Agora, divórcio não é mandamento. Segundo, Deus não instituiu o divórcio, sim o casamento. Ótimo. A recomendação é reconciliação. Se tem problema, se teve alguma situação, se houve a traição, apesar de ser permitido o divórcio, a recomendação é a reconciliação. Ok? Bom, Deus nos deu o ministério da reconciliação. Agora, o divórcio só foi permitido no Antigo Testamento por causa da dureza do coração. E o que é dureza do coração? Incapacidade de perdoar. Se você não tem a capacidade de perdoar, o divórcio é inevitável. Se não há perdão, não tem convivência. Se não há perdão, não tem como conviver juntos. Então precisa continuar. Infelizmente, quando entra a questão da dureza do coração, o divórcio se torna inevitável. O divórcio no Novo Testamento, quando a gente olha aqui, ele só é permitido em casos, dois casos principais: infidelidade conjugal e abandono irremediável. Semana passada, o Elias tocou num ponto aqui, sobre a violência. A Bíblia não trata especificamente em caso de violência doméstica. Se o homem é violento e tal, e a mulher larga ele e tal, na Bíblia fala sobre relações sexuais ilícitas e fala sobre o abandono do descrente, ok? É isso que a Bíblia ensina. O que passa disso são suposições, e cada caso é um caso. E por causa de cada caso é um caso, deixa eu te dar uma questão aí. Está circulando na internet uma teoria.
Mas se o não crente quiser separar-se, que separe. Em tais casos, não fica sujeito à servidão. Olha só, está circulando na internet uma interpretação do grego que está aqui, ó. Que ele não disse neste caso, ou seja, da separação, se o descrente foi embora, você está livre. Ele abriu um precedente. Então não quero que você fique se apegando a esse detalhe para justificar divórcio, mas vamos lá. O que os camaradas estão usando na internet para divulgar? Em tais casos, ou em casos semelhantes a este, o divórcio é permitido. Casos semelhantes a este, por exemplo, aí eles incluem a violência doméstica, a violência contra a mulher. Eles incluem o marido indo embora de casa quando ele bate na mulher, quando ele bate nos filhos, quando ele se espanca a família, quando ele está, entre aspas, afastando essas pessoas do seu convívio. Ele está, entre aspas, não é uma separação física da mesma casa, mas ele se está, com essa atitude da violência, ele está separando. É uma interpretação. Agora, eu não posso sair generalizando e dando vazão para qualquer tipo de divórcio. Então eu vou incluir aqui, ó, essa palavrinha aqui abre um leque de milhões de informações e milhões de possibilidades. É só para você saber que, óbvio, a mulher, Elias ensinou muito bem aqui semana passada, está sofrendo violência? Tem um número lá para discar. É 180? É isso? 180. É polícia nele. A irmã não deve ficar sofrendo violência doméstica, apanhando do marido. Tem um disque, 180. Então, a questão é o seguinte: ele vai automaticamente ser enquadrado naquilo que precisa ser enquadrado. Está escrito em Malaquias, deixa eu ler para você, porque afinal de contas, o mesmo texto que diz que Deus odeia o divórcio, Malaquias 2, versículo 16, diz assim: porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes. Diz o Senhor dos exércitos: portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes. Deus odeia o divórcio, mas também odeia o violento. Então, no mesmo texto que fala do divórcio, fala da violência. Então a irmã, o irmão não deve ficar apanhando quieto em casa, não. 180. O irmão também, porque às vezes tem irmão que apanha de pau de macarrão, né? Eu não posso também dizer que só a irmã, só o irmão que... Não, tem irmão que apanha também, irmã. Vocês estão achando que é brincadeira? Tem casos que a mulher que bate no marido. Infelizmente. Isso não deveria acontecer. Não deveria ser uma realidade, mas acontece, pode acontecer. Então, casos de violência, você deve denunciar. Então, as condições que Deus abriu aqui, no texto do Novo Testamento, que são claras, que ninguém pode questionar, é infidelidade sexual, prostituição, a palavra porneia, é qualquer tipo de prostituição, e a questão do abandono irremediável, quando a pessoa, o descrente, presta atenção, é o descrente que abandona, o crente não abandona. Pegaram a visão? Muito bem. Resumindo aqui, tanto Jesus como Paulo, eles ensinaram o propósito original do casamento. Todos eles. Deus ensinou a união e não a separação. Segundo, eles trataram o casamento com uma seriedade. Não é uma questão simples para tratar. Não é uma coisa que você fala assim, vamos tratar na mesa do bar. Não, crente primeiro porque não bebe. Segundo, não é assunto simples, trivial. É um assunto que requer muita oração, muita atenção. Terceiro, não ignoraram os problemas decorrentes do divórcio. Ninguém pode ignorar. Quais são os problemas que vêm depois? E aí tem muitos problemas que vêm, que são advindos do divórcio. Bom, eles não ignoraram isso. Quarto, eles apresentaram possibilidades para o divórcio. Quando chegou no tema, o que tem que fazer? Eles trataram o assunto. Bom, aí o tópico 2 da sua lição, ele vai falar sobre a prática do divórcio nos dias de hoje. Como que tem sido isso? Como tem acontecido na nossa sociedade? Bom, a gente já falou que se banalizou bastante, se tornou popular, está cada vez mais fácil acontecer. E aí, obviamente,
a gente vai entrar que, para alguns, o divórcio está se tornando o quê? Um estilo de vida. Tem alguns aí que já casaram 5 vezes. Eu não posso falar os nomes, mas tem atores aí, né? Que já casaram, sei lá quantas vezes. Casa, descasa, casa, descasa, casa, descasa, casa, descasa. Mais casou do que... né? E parece que é assim, é como trocar de roupa. Não gostei, vou trocar de camiseta. Vou botar uma outra cor. E troca de camiseta, e troca de camiseta. Que negócio é esse? Agora, isso está popular lá fora. O que não pode acontecer, e que infelizmente vivemos numa sociedade, é que essa prática entre para a igreja e que ela se torne comum na igreja. A gente tem que sempre ensinar a palavra de Deus. O que a palavra de Deus ensinou? A gente tem que orientar. O que aconteceu lá fora, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Você estava lá fora, não conhecia a palavra de Deus, sofreu, teve um problema na família, aconteceu um divórcio lá fora, veio para a igreja, chegou. Isso é outra situação. Você não conhecia Deus, não conhecia a palavra de Deus. O que aconteceu, infelizmente, você teve uma vida lá. Agora, daqui para frente, meu irmão, vida nova em Cristo. O que não pode é tornar-se popular entre nós, cristãos, conhecedores da palavra de Deus. A gente não pode tratar o divórcio como algo comum. Infelizmente, tem se tornado uma questão comum, achando que é normal. Não é normal. O casamento é normal, o divórcio não é normal. E aí a gente entra o seguinte: hoje em dia, arrumam como desculpa a tal da incompatibilidade. A gente não era compatível. Porque não viu isso antes. Incompatibilidade você já vê na hora. Se eu tentar instalar, eu sou da área de informática, se eu tentar instalar um programa que é incompatível num computador, eu não consigo nem avançar. É 2 cliques, pã, já trava, já dá o alerta, incompatível, nem avanço. Aí você namorou, você noivou, você casou, você viveu alguns anos, e agora é incompatível? Palhaçada é essa? Incompatibilidade você percebe na hora, pá, é na hora, pá, bateu, não deu, acabou. É incompatibilidade, não existe isso. Eu separei por incompatibilidade. Conversa furada. O que mais? Ele não gosta de tomar banho. Bom, aí é outra coisa. Eu separei porque ele é porco, ela é porca. Ele não gosta de tomar banho. Então, vamos ensinar bons modos. De vez em quando eu estou comendo e cai coisa na mesa. A Jenny fala assim: você não foi no parquinho? Sabe aquelas farelo de pão, aquelas coisas assim, né? Então, você não foi no parquinho? Tem que ensinar. Falar, ô amigo, aí ó, né? O camarada foi no banheiro. Não vou traduzir, né? Você já entendeu. Não levanta a tampa do vaso. Vou separar porque ele urina em cima da tampa do vaso. É vaso, então arruma esse negócio. Aprende a arrumar esse negócio. Gente, não, porque vamos separar porque isso é motivo de separação? Ensina esse cabra. É porque ele joga a roupa no chão. É porque ele larga a toalha molhada em cima da cama. É porque, irmão, ensina esse vaso. Ensina essa varoa. Não é assim? Isso é motivo de separação? Não, gente, vamos lá. O que mais? Aí, ela cozinha mal. Irmão, você casou com uma cozinheira? Não é? Nem sempre a mulher cozinha bem. Às vezes é o homem que cozinha bem. Vai saber. Às vezes nenhum dos dois cozinha. Mas óbvio, cozinhar, irmão, vai no YouTube. Assiste os videozinhos lá. O negócio do churrasco, como é que faz isso, como é que faz aquilo. Compra uma air fry, vai lá, irmão, arruma um negócio aí. O negócio é esse, ela cozinha mal, ele cozinha mal, eu vou largar dele porque ela cozinha. Como assim? Não gostei da comida dela, não gostei da comida dele. Isso não é motivo de separação. Mas hoje em dia se arruma motivo para tudo quanto é coisa. E aí, o pessoal vai e fala assim: a solução para isso, sabe o que é? Larga dele. As mulheres hoje no mercado de trabalho se tornaram independentes financeiramente. Não. Começou a estudar, larga do marido. Começou a cursar faculdade, larga do marido. Já cansei de ver isso. Arrumou um emprego, larga do marido.
Agora eu sou independente, é o meu dinheiro. Que negócio é esse? O seu dinheiro. O dinheiro é da família. Teve uma lição para falar de dinheiro. Mas olha aí, a pessoa vai arrumando desculpas. E aí, a gente vai entrar agora um pouco mais nas causas. Essas são desculpas, eu nem digo causas, são desculpas do divórcio. Agora, falando um pouquinho sobre causas. As principais causas, elas estão relacionadas a isso aqui, ó. É você ignorar Gênesis 2, 24. O que é ignorar Gênesis 2, 24? Vamos lá. Primeiro, Gênesis 2, 24 diz assim: deixará o homem seu pai e sua mãe. Ele tem que deixar, tem que romper. Tem que romper certos laços para construir os novos. Está vendo ali que tem uma casinha? Uma chave? Quem casa quer casa. Rompe. Aquele relacionamento existe de pai e mãe, mas agora você deixa para construir a sua família. Então, muitos problemas são decorrentes de uma falta de ruptura. Uma ruptura que, às vezes, é muito entranhada e pai e mãe ficam interferindo no casamento dos filhos. Então, deixará pai e mãe. Depois, unir-se-á. O texto diz que ele vai se unir. E aqui tem um detalhe interessante. Porque a pessoa se une, agora tem um outro relacionamento, não é mais solteiro, tem que aprender a conviver juntos. E aí, em terceiro, ela tem que ser uma só carne. Tem casamento que termina por falta de sexo. Tem casamento que termina porque não tem intimidade. Tem casamento que termina porque não deixou pai e mãe. E aí, a gente vai entrar aqui. Eu trouxe 12 causas. Eu vou fazer uma leitura rápida para você entender. De acordo com a Forbes, saiu no estudo agora de agosto de 2023. 5 de agosto de 2023. Eu não trouxe aqui no slide, mas eu vou ler para você, elencar para você 12 causas principais do divórcio. Olha só. Pessoas que crescem individualmente, mas não como casal. Uma pessoa ascende na empresa, outro cresce profissionalmente e larga, aí começa a largar um ou outro. Um cresceu demais e o outro ficou muito estático. Mas às vezes foi uma decisão. Um fala, eu vou estudar, você fica cuidando da casa, dos filhos e tal. É uma decisão que o casal pode tomar. Mas aí cresce um e o outro não cresce. E aí, uma das principais causas: dificuldades de brigas, discussões e brigas, problemas de relacionamento. Terceiro, infidelidade. A infidelidade sexual está em terceiro lugar. Falta de respeito, um não respeita o outro. Quarto lugar. Interesses diferentes. Um quer uma coisa, outro quer outra. Como é que vai? Não funciona. Irmão, você quer ser... Isso aqui às vezes eu falo para o jovem, né? O jovem quer ser pastor. E a moça que ele está namorando fala, Deus me livre, o sangue de Jesus tem poder. Nunca, jamais. O que ele vai interpretar com isso? Se ele casar com essa moça aí, ela vai atrapalhar a vida dele. Ele tem um propósito, quer ser pastor, e ela, Deus me livre, o sangue de Jesus tem poder. O camarada quer mudar para outro país, a mulher, não sai de perto da minha mãe. Não vai funcionar. Propósitos, objetivos diferentes, não batem. Interesses diferentes. Mudança de residência, às vezes não quer mudar. Mudou, gera um problema. Problemas financeiros geram divórcio. Não dividir as tarefas domésticas, porque hoje homem e mulher trabalham, aí eles combinam o seguinte, ó, hoje eu faço tal coisa, amanhã você faz tal coisa e tal, e aí não divide, e arruma isso aqui como desculpa para separação. 9, dificuldades com a intimidade sexual. 10, violência doméstica. 11, não querer ter filhos. Um quer, o outro não quer. Onde que vai parar? Um quer ter filho, outro não quer. Vícios, sobretudo álcool, drogas e outras coisas, apostas, são os 12 motivos, uma atualização agora de agosto de 2023. Motivos e questões que são enfrentadas com o divórcio. Bom, só que o divórcio tem que ser enfrentado, essa questão tem que ser enfrentada com o quê? Com amor. Quando acontece a situação de começar a chegar nesse ponto, você tem que tratar isso com amor. Não é para tratar com ódio, se tornam inimigos, e aí a situação só complica. A questão do divórcio tem que ser tratada com amor, com respeito. Bom, e vamos reafirmar a questão
do casamento. Eu acho que agora está na hora de fazer o divórcio. Elias, me ajuda aqui, por favor. Vamos aqui, ó. Estava unido, não estava? Vamos fazer agora o divórcio? Vamos tentar. Fica observando o que vai acontecer aqui, ó. Estava unido, eram os dois uma só carne. E agora vai começar a fazer o divórcio. Pode puxar, Elias. Porque o divórcio é terrível, irmãos. O divórcio não é uma coisa fácil. Quando você começa a fazer o divórcio de alguém que estava unido, você vai ver que não é brincadeira. Olha aí. Sempre é o homem que sai mais arrebentado. Vai vendo, na relação. A mulher vai saindo inteira e o camarada arrebentado. Olha aí. Gente, olha aí. Olha como que o homem fica depois de um divórcio. Gente, mas olha aí, é importante. Pode abrir, Elias. Olha aí. Agora, presta atenção. Olha o rombo nesse homem. Mas olha só, divorciou, não divorciou? Está separado de novo, não está? Tenho a mulher e tem o homem. Olha o resultado. O azul está todo arrebentado e tem partes do rosa no azul. E ali tem rosa, azul, azul, rosa. O que significa isso? A pessoa sai desse casamento e vai arrumar outro. Mas o fulano era assim. Mas o meu primeiro marido era assado. Mas a mulher fala, né? Meu primeiro marido era não sei o quê, porque ele fazia assim. O outro fala, mas eu não sou seu marido. E aí começa o rolo. Mas olha, e acho que o outro era melhor aqui, você é pior nesse. Gente, para com esse negócio. Olha só. Resultado do divórcio, as pessoas saem arrebentadas. Não tem divórcio bom. A pessoa vai sair manchada, marcada, arrebentada. É uma questão que vai precisar de muito tratamento espiritual, psicológico, para que a pessoa consiga conviver. Deus abençoe, Elias. E aí, irmãos, não tem solução fácil. Por isso que a gente sempre tem que falar contra o divórcio. A gente tem que ensinar. Não pensa que vai sair bonitinho do outro lado, não. Vai sair todo por cima. Não. Todos saem arrebentados, tanto homem quanto mulher. E aí, a gente tem que reafirmar o valor do casamento. Continua casado, meu irmão. É melhor. Tá ruim com ela? Pior sem ela. Irmã Janaína, no estudo de casais aqui, ela falava lá, ela fazia a gente rir bastante. Ela falava assim pro Denis, né? Obreiro do Senhor Jesus, Deus abençoe. A gente ria muito. Aguenta firme, Denis. Jesus está voltando. Você vai reclamar de mim? Aguenta firme, Jesus está voltando. Logo, logo a trombeta vai soar. Você vai estar livre, aleluia. Olha, vai vendo. Mas irmão, aguenta firme, Jesus está voltando. Está ruim com ela, pior sem ela. Aguenta firme, Jesus está voltando. Você vai trocar o certo pelo duvidoso. Você já conhece essa figura que você convive aí. Essa coisa que convive com você, né? Eu e a Geni, nós vamos completar agora 24 anos agora em janeiro. Minha cunhada, meu cunhado estão aqui também, né? O Jean, a Lena. Nós casamos no mesmo dia. Meu sogro quis fazer um casamento, todos entraram no mesmo dia e tal. Agora em janeiro a gente completa 24 anos. Mas é mais fácil conviver, continuar. Jesus está voltando, do que começar tudo de novo. Você entende? Jesus está voltando, gente. E aí, mas para resolver isso, você precisa fazer uma coisa, ó. Tem a necessidade de mudança. Ah, não está bom, eu quero mudar. Você tem que falar assim, eu quero mudar. Ambos precisam querer mudar para ajustar essa relação. Você acha que sempre foi tudo mil maravilhas? Sempre no começo você tem umas faíscas. E às vezes mais para frente tem outras faíscas. E aí? As faíscas a gente vai ajustando. É convivência, são dois seres humanos diferentes. Casamento não é fácil não, irmão. Então, a gente precisa fazer isso. Querer mudar. Porque se a pessoa não quer mudar, não, eu sou assim, pronto, acabou. Eu nasci assim, vou morrer assim. Que ignorância é essa? A gente sofre transformações. Pergunta se essa pessoa aí é a mesma quando há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, há 5 anos atrás. Não é. Meu cabelo está muito mais branco. Eu era uma vareta, hoje eu estou gordinho, tenho uma saliência aqui, ganhei uma saliência ao longo dos anos. Não consigo tirar, estou tentando, mas não sai.
Está difícil. Irmão, mas tem que querer mudar. Ninguém mais é o mesmo. A gente muda. Tem que querer mudar. Agora, olha só. Resgate das boas práticas. Eu fiz questão de colocar 2 idosos ali, por quê? Eu vi uma frase uma vez. O fácil não é conquistar um monte de mulher, não. O difícil, né? Quer dizer, o difícil não é conquistar várias mulheres. Não. Difícil não é conquistar um monte de mulher, não. Difícil é conquistar a mesma mulher todos os dias. Irmão, guarda aí, ó, para maturidade, pastor Barraca, ó. Difícil é conquistar a mesma mulher todos os dias, conviver, resgatar as boas práticas do relacionamento, é nutrir um bom relacionamento. É isso que a gente precisa trazer. Agora, tem momentos, se a situação ficou difícil, você busca ajuda aonde? Do alto. Dobra o joelho, vai clamar. Deus tem a solução, Deus tem a resposta, Deus pode fazer algo. E aí eu pergunto para você o seguinte: você acredita em milagre? A gente crê que o morto ressuscitou, a gente crê que o cego viu, a gente crê que Jesus fez tantos milagres, transformou água em vinho. Por que que a gente não crê que Ele pode restaurar um casamento? Deus restaura casamento. Deus é poderoso para entrar aí e fazer a restauração. Ele faz milagre. Quando você fala assim, mas não dá mais, Deus tem a solução. Deus pode fazer algo especial na sua vida. Então, a recomendação é que você acredite, Deus é poderoso para restaurar. A recomendação bíblica nunca é pelo divórcio, sim pela reconciliação. E aí, se você quiser baixar os slides, tá aí, baixa esse QR Code aí, e você vai conseguir fazer o download dos slides, pesquisar o vídeo do pastor Silas, vai estar tudo ali na descrição, você vai poder baixar. Nesse QR Code, vai para um Google Drive, você já faz o download da aula automaticamente para o seu computador, para o seu telefone. Você pode baixar em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. E hoje à noite, aquela virada abençoada, todo mundo junto, amém? Você que frequentou a EBD até aqui, Deus abençoe a sua vida. Ano que vem, faça o propósito, daqui a pouco, né? Faça o propósito de ser aluno assíduo, não faltar em nenhum EBD, até no dia 31 na EBD, aleluia, glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, sou muito feliz pela sua vida, que Deus te abençoe em nome de Jesus.